Abre comigo, livro de Gênesis, capítulo 34. Gênesis, capítulo 34. E eu quero ler o versículo de número 30. Gênesis, capítulo 34 e o versículo de número 30. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gênesis 34, e eu quero ler o versículo de número 30. Gênesis é muito fácil, né? Quem não achar o livro de Gênesis não acha mais nada na vida. Na vida. Porque Gênesis, até quem nunca entrou na igreja acha que é o primeiro livro, né, da Bíblia. Posso ler? Está escrito assim: então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. Amém? Você crê na Bíblia Sagrada? Confia na palavra de Deus? Então, coloca a Bíblia aberta sobre a tua poltrona e vamos aplaudir a palavra do Senhor. Isto, enquanto você aplaude, você diga glória a Deus, diga aleluia. Ó Pai querido, Deus eterno, Deus amado, nós te glorificamos, Senhor, engrandecemos o teu nome nesta manhã de domingo. Abençoa teu povo que hoje veio para poder ouvir não a voz humana, mas ouvir a tua voz, Senhor. Que os céus se abram nesse lugar e o Senhor possa abençoar grandiosamente o teu povo, em nome de Jesus, amém? Senta um pouquinho só aí na tua poltrona, deixa eu tentar passar para você, até mesmo porque daqui a pouco nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Observa que Jacó, no capítulo 34 do livro de Gênesis, ele está totalmente envergonhado, preocupado, totalmente preocupado, porque os seus filhos haviam cometido uma atitude, tiveram uma atitude que perturbou a casa de Jacó. E Jacó agora preocupado, porque os filhos dele, os dois filhos de Jacó, eles mataram toda uma nação, eles acabaram com todo um povo, não ficou um para contar a história, nos diz a Bíblia Sagrada. Quando você lê a partir do versículo 25, você entende, e eu vou fazer uma leitura aqui para você se ficar familiarizado com o texto, e depois eu vou te falar aquilo que eu preciso que você entenda, né? E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio de espada a Amor e ao seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. E vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas, os seus jumentos e o que na cidade e que no campo havia tomaram, e toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Amém? Agora, os dois filhos de Jacó, Jacó que servia a Deus, Jacó que tinha temor de Deus, Jacó que havia tido 12 filhos, e agora Jacó está passando pela pior situação da vida dele. Talvez o que Jacó enfrentou quando Esaú declarou que o matar não foi tão apavorante como agora os filhos dele matarem e destruírem toda uma casa. Nós não podemos edificar nossa casa destruindo outra, né? Nós não podemos acabar ou tomar atitudes com as nossas próprias mãos, porque nós vamos desagradar a Deus. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é quando, depois de Levi e depois de Simeão, os dois filhos de Jacó, totalmente envergonharem
e destruírem a moral de Jacó naquele lugar, Jacó fica apavorado. Por agora, todas as cidades ao redor vão vir sobre a nossa casa, vão destruir a nossa casa. Os irmãos há de concordar que agora a casa de Jacó está sendo ela ameaçada, e Jacó está preocupado. E o que ele precisa fazer? Ele não pode deixar a casa dele ser assolada, mas existia ali um motivo da casa dele ser assolada. E o que me chama a atenção é que quando ele corrige os 2 filhos, Deus agora aparece a Jacó, e a Bíblia diz, no capítulo 35, estou correndo um pouquinho porque as horas são muito rápido, o tempo que nós temos. Isso aqui era um texto, uma mensagem que daria para pregar numa noite inteira, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível para você entender. Diz o capítulo 35, e aqui a razão pelo qual a casa de Jacó estava ameaçada. O capítulo 35 nos mostra a razão pela qual os filhos de Jacó se tornaram violentos. Porque não dá para servir a 2 senhores. Deus não vai abençoar uma casa que está cheio de coisa que não agrada a Deus. Uma hora ou outra, a situação vai ficar ruim, para que alguém possa fazer algo para o livramento chegar nesta casa. Agora Jacó estava ameaçado, com medo de a casa dele ser destruída. E o capítulo 35 nos revela o motivo pelo qual os filhos de Jacó se tornaram violentos. Porque aonde Deus não está, a violência se faz presente. Aonde Deus não tem o domínio, a violência, a maldade, ela toma conta daquele lugar. Pastor, o senhor está me assustando. Não, eu estou tentando mostrar para você que algo precisa ser feito quando a violência está começando a entrar na minha casa, no meu lar, no meio da minha família. E a Bíblia diz para nós, o capítulo 35 diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugisse diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó, presta atenção, o versículo 1 do capítulo 35. Jacó no capítulo 34, versículo 30, apavorado, assustado. Vocês agora provocaram, e todas as cidades virão sobre a minha casa. Ele termina o versículo 30 dizendo: e ficarei destruído eu e minha casa. A preocupação de Jacó com a casa, a preocupação de Jacó com o lar dele. E a Bíblia diz no capítulo 35 que Deus agora aparece e fala: sai daí, sobe a Betel. Betel quer dizer casa de Deus, amém? Vai até Betel, no lugar aonde eu apareci a você quando você estava assustado, quando o teu irmão Esaú queria lhe matar. E ali no deserto você edificou uma pedra, ungiu, e você declarou que esse lugar é casa de Deus, Betel. E aquele lugar ficou chamado como Betel, casa de Deus. E agora Deus vai e fala assim: sobe até Betel, vai até a minha casa, vai até onde eu habito, e ali edifica um altar para mim. E é interessante que quando ele lê o versículo 2 do capítulo 35 diz: e aqui vem o segredo, e aqui vem o motivo pelo qual a violência estava na casa de Jacó. Diz aqui versículo 2: então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam. Jacó falou com quem? Com a família. Ele falou com a casa dele. Ele falou com aqueles que estavam na mesma casa, que fazia parte da casa dele. E ele diz algo que talvez a gente pare e diz: mas como é que pode uma casa de um homem de Deus, uma mulher de Deus, está assim? Porque Jacó era um homem de Deus. Jacó era uma pessoa que tinha compromisso, ele tinha propósitos com Deus, ele se dizia servo de Deus. E muitas das vezes nós nos dizemos servo de Deus, e a nossa casa está cheia de coisas que Deus abomina.
E nós temos que ter a coragem de tirar, a coragem de arrancar. O capítulo 35, versículo 2, ele diz: então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos, e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Capítulo 35, do 1 ao 3. Do 1, ele manda subir até a casa de Deus, Betel. O versículo de número 2 e o 3 nos mostra a casa de Jacó cheia de coisas que não agradavam a Deus. Amém? Mas me parece que me falaram que esse carro não é daqui, né? O senhor Andécio parece que viu quando estacionou. Eu só vou falar rapidinho, porque está na frente do portão. É um Onix RMY 0G38, branco. É de alguém aqui? Não, né? Então, fiquem em paz, obreiros. Eu também olhei e me preocupei. Então, amados, só para que vocês possam dar e vocês entenderem a gravidade da coisa, a gravidade de como estava a casa de Jacó, contaminada. A casa de Jacó, os filhos de Jacó, a família de Jacó, contaminada, porque ele vai e fala agora: purifiquem-se, lavem as vossas vestes, tire de dentro desta casa o que está provocando o mal, deuses, imundícias, coisas que não agradavam a Deus dentro da casa de Jacó. E agora os dois filhos de Jacó destroem toda uma casa, porque o mal habitava na casa de Jacó. Você percebe a gravidade? Você percebe o quanto é importante esse culto na tua vida hoje? Porque talvez também violência, discussão, briga, as coisas não dão certo, tudo que você faz dá errado, o inimigo está sempre lá assolando, tentando atrapalhar, tentando fazer alguma coisa. A gente começa a dizer: mas peraí, a ousadia que você precisa ter, a coragem que você como pai, você como mãe, você como servo de Deus, você como serva de Deus, você tem que ter. Eu preciso limpar minha casa, eu preciso limpar, eu preciso ter a coragem, eu preciso dar um jeito de santificar minha casa. E ele diz aqui: sobe em Betel, sobe até a minha casa, leva a tua casa até a minha, pega a tua casa, pega a tua família, ô Jacó, e sobe até a minha casa, e leva a tua casa para a minha casa. E quando você chegar lá, ô Jacó, edifica um altar para mim. Aí Jacó falou: como é que eu vou levar a minha casa para a casa de Deus se está cheio de coisa errada aqui na minha casa? Vem cá, família, peraí. Olha só, Simeão, Levi, todos ali. Peraí, dá uma olhadinha. Deus está dizendo agora, para nós termos o livramento, para nós termos a liberdade, para nós não sofrermos esse ressarcimento que vai vir por causa da besteira que vocês fizeram, porque vocês deram ouvido ao inimigo, porque vocês se tornaram violentos. Agora eu preciso mudar a história da nossa casa, e para mudar a história da nossa casa, eu tenho que ir até a casa, Betel, mas para chegar em Betel, eu tenho que chegar lá limpo. Tem como a gente chegar lá e falar para Deus nos dar livramento com tudo isso aqui? Amém? Fala para o teu irmão assim, ó: tem coisa que tem que ser arrancado. Fala assim agora: você está disposto a purificar a tua casa? Você pode aplaudir Jesus? Está disposto a purificar a tua casa? Aleluia! Porque, olha a violência, aonde tem coisa que não agrada, a violência está lá. O inimigo vai usar dessa oportunidade para poder colocar a sua casa em ameaça. E Jacó percebe: não, peraí, eu preciso subir a Betel e a casa de Deus, mas eu preciso chegar lá, e chegar lá consagrando esta minha casa. Ele diz assim, ó: purifiquem-se, limpem-se,
não cheguem assim. Nós vamos para casa, nós vamos para Betel. Então nós temos que chegar lá com atitude. Amém, amados? Hoje nós estamos vendo um mundo violento. Vivemos um mundo hoje que a gente sai, e a gente sai meio com assustado. Eu não sei, eu saí, mas será que eu vou conseguir voltar? Mas a casa que é santificada e purificada a Deus, Deus dá os livramentos para essa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só para a gente entender. Aí ele vai e diz, ele faz como Deus ordenou. Versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Só tem como Deus dar livramento quando eu faço aquilo que tem que ser feito, e eu não temo de fazer o que tem que ser feito. Jacó agora, ele toma atitude, e quando ele leva a casa dele até Betel, ele está com a casa dele limpa, purificada. E o livramento de Deus, então, acontece. A Bíblia diz que todas as cidades em redor não tocaram na casa de Jacó. Qual é o propósito que eu quero que você assuma hoje? Você tem que trazer tua casa para Betel. Você tem que consagrar tua casa em Betel. Você precisa purificar tua casa em Betel. Você precisa provocar os livramentos de Deus para tua casa. A Bíblia declara que um dia Josué, aquele que sucederia Moisés, ele diz, e aqui eu encerro, em nome do Senhor Jesus, lá em Josué capítulo 24, a partir do versículo 14, a Bíblia diz, agora pois temei ao Senhor, e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplaude a palavra do Senhor Jesus. Isso. Aplaude a palavra, glorifica a Ele, porque hoje é dia de decisão. Hoje você tem que decidir quem a tua casa vai servir. Hoje você precisa bater o martelo e declarar, vou levar minha casa para Betel, e a minha casa servirá ao Senhor Jesus. E eu, como Jacó, não deixarei as coisas erradas dentro da minha casa, porque a minha casa precisa ser abençoada pelo Senhor. E a minha casa, para ser abençoada, tudo que não agrada a Deus tem que ser colocado para fora. Ele não levou, ele pegou tudo que desagradava, enterrou lá em Siquém, deixou lá em Siquém e foi para Betel, levar a casa dele até Betel. Você precisa trazer tua casa para Deus. Você precisa realmente abrir o teu coração hoje e dizer assim, a atitude tem que ser minha. E eu não vou conseguir isso sem olhar para Deus, agradar a Deus e entregar para Deus. Eu não sei como está a tua casa, mas Deus, Ele está te dando uma direção, porque livramentos precisam chegar na sua casa. E a sua casa, se não tiver consagrada a Deus, a sua casa, se não tiver limpa, purificada, lavada, adornada, totalmente mudada, o livramento a qual você tanto espera, talvez não chegue. Então, qual a intenção do mês de maio? É o mês das mães, né? Toda família começa com uma mãe. Pode até não ter um pai, mas tem que ter uma mãe, né? A mãe tem que estar lá. Se a mãe não estiver lá no dia de nascer a criança não nasce. A mãe tem que estar presente. O pai até não está,
Mas a mãe sempre está presente na maternidade, não é? Ou não? Agora o pai às vezes não está, mas a mãe está. E não tem coisa melhor do que uma mãe que conduz a sua casa no caminho da verdade, no caminho certo. Não tem coisa melhor do que um pai que se preocupa, como Jacó. O que vocês fizeram? A loucura. Como é que vocês fazem isso? Olha o que vocês aprontaram na minha casa. Então hoje, o propósito que eu tenho para você, vou te dar uma casa, para você trazer ela para o altar. Ô pastor, como assim? A proposta é esta, que o resto do mês de maio, você possa, sexta e domingo, trazer tua casa para a igreja, para Betel. Porque tem coisas que nós temos que repreender, aprender a cuidar, temos que expulsar e temos que consagrar. Agora, se a tua casa não tem nenhuma importância para você, então você não pega essa casa. Deixa que o inimigo cuide dela. Mas o que Deus quer cuidar da tua casa. Mas para Deus cuidar da minha casa, eu tenho que trazer ela para Betel. Porque é em Betel que o livramento acontece. É em Betel que as coisas acontecem. Ou seja, é na casa de Deus que Deus pode fazer alguma coisa pela tua casa. Amém? Você recebe isso? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu vou orar por estas casas que aqui estão. É uma simbologia. É uma besteira, talvez, aos olhos de muitos. Nossa, pastor, o senhor perdeu um maior tempão cortando e colando, trabalhão que deu, né? Mas a minha parte eu faço. Cada um que faça a tua. Isso é uma simbologia, sim. Mas cada vez que você trazer esta casa em Betel, você vai estar dizendo assim: o que eu não posso fazer, o Senhor pode. Tem coisas na minha casa que só o Senhor pode me ajudar para mudar. E eu quero o livramento para minha casa. Eu quero o livramento para os que habitam nesta casa. Porque Jacó estava preocupado com os filhos dele, com a família dele. E se você não tiver preocupação nenhuma com os teus filhos, com a sua família, com a sua casa, quem vai ter? E tem coisa que o homem não consegue, mas Deus consegue. Mas você precisa ter a coragem de largar tudo e subir a Betel, trazendo a sua casa.